a constelação, ela tem alguma relação com a regressão? O nosso maior desafio é a relação com os pais. Minha energia, a energia da pessoa que está sendo constelada, pudesse ser lida pelos outros. Eu perdi 2 irmãos, eu tenho irmãos gêmeos. Foi muito rápido, foi muito impactante pra nós. É a coisa mais linda do mundo quando a gente entende isso. Hello everybody, please be welcome, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Talkland, que é essa terra de conversa boa, essa terra de conversa, da conversa mais variada possível. Vocês estão percebendo o que é que tem em cima da minha mesa aqui hoje, gente? O que será que a gente vai falar? Será que é sobre beleza? Será que é sobre o quê? Não tem nada a ver com beleza de unha aqui. Tem a ver com beleza de alma, né, Gra? Isso mesmo. Ô, Gra, seja bem-vinda ao Talkland. Obrigada, uma alegria estar aqui, um prazer. Obrigada pelo convite. Gente, eu tô tão animada porque quando eu pensei na Gra, parece que o universo conspirou pra que você viesse, sabe, Gra? E depois que você me apresentou a série nova da Netflix, então, aí Olha sim só. eu tive a certeza de que teríamos que trazer esse assunto aqui pro Talkland. Sim. Gente, então se você gosta desse assunto, se você se interessa pelo tema constelação, ou se você conhece alguém que já tenha comentado contigo sobre, faz o seguinte, compartilha esse vídeo com essa pessoa, já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, porque toda quarta-feira tem episódio novo do Talkland, com temas super variados, como vocês puderam perceber, né? E, gente, são temas que pode ser que naquele momento vocês estejam precisando ouvir sobre. Já pensaram nessa conspiração do destino com vocês, do universo? Eu tenho certeza que o Talkland é um pouquinho assim, tá? Antes da Graça apresentar, eu preciso agradecer nosso patrocinador da semana, que é a Restitui Tributos. Será que você tem créditos a receber? Talvez você tenha dinheiro para receber e não saiba. Então, entre em contato com a Restitui, que tá aqui embaixo na tela. Saiba, faça uma consulta, eu tenho certeza que você vai se impressionar com as respostas, hein? Fiquem ligadinhos aí. Gra, dá um oi pra galera e conta um pouquinho sobre o teu trabalho. Quem é você e como é que a constelação entrou na sua vida? Nossa, que bacana isso, hein? Bom, eu sou Graciele, sou filha do Renato e da Terezinha, sou casada com o Carlos Alberto, sou mãe de 3 filhotinhos, um deles não mora mais aqui, nessa nossa casa, e a Liz e o Arthur têm 16 e 14 anos. Então, eu sou filha, neta, esposa, mãe e pretendo ser muito mais do que isso, né? Que coisa a gente linda! Olha para a vida e deseja que a vida siga adiante. Uhum. Eu trabalho com as constelações, né? Já faz tempo, Gra? Sim. Que eu conheço as constelações fazem 17 anos. Eu estava grávida da nossa primeira filha na primeira vez que eu tive contato com as constelações. Então, já fazem 17 anos. E foi um amor à primeira vista. E depois disso, eu passei a estudar, a desbravar esse tema tão lindo, esse assunto tão lindo. E que, na época, era pouco conhecido, né? Hoje, a gente tem muito mais acesso. E depois disso, eu passei a estudar, fiz a formação. E desde 2014, então, eu fiz disso o meu trabalho, meu servir a vida, como a gente aprende a dizer. Que lindo! É muito Adorei. lindo, é muito lindo. E a constelação, ela já existe há muito tempo? Quais são as origens da constelação, Gra? Então, é algo bem novo, né? Bert Hellinger trouxe esse conhecimento dos anos 70 para os anos 80. É recente mesmo. É muito recente, Uhum. E, inclusive, agora em 2019, ele faleceu e deixou um legado maravilhoso, porque a constelação traz algo totalmente novo, que eu não conheço nenhuma terapia e nenhum recurso que traz tanto resultado quanto a constelação, de uma maneira tão sutil, tão amorosa, tão suave, é maravilhoso. A gente vê a constelação, a gente faz uma constelação e a vida simplesmente toma uma outra proporção, essa é a verdade. Uhum. Então, ele deixou uma coisa muito linda. Ele desenhou o modelo
e ele inspirou pessoas, ensinou pessoas, e hoje essa escola da constelação, ela existe porque, então, existe uma metodologia por trás. Isso. Então, é um estudo que, de forma adequadamente aplicado, você consegue, seguindo os moldes dele, chegar nos mesmos resultados que ele chegava. Exatamente. As pessoas buscam por soluções, né? Buscam resolver questões desafiadoras. E a constelação é um dos recursos mais fantásticos que existe para poder resolver conflitos, situações que, por mais que a gente se dedique para resolver, não consegue resolver, padrões repetitivos de família. Então, Bert Hellinger, ele era padre e ele era muito apaixonado pela filosofia, ele era muito estudioso, ele tinha esse motivo interno de estudar para se tornar padre desde que ele era menino. E quando ele se formou padre, ele ficou durante um pouco mais do que 16 anos na África, trabalhando como missionário. E lá ele aprendeu muito sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, sobre felicidade. E ele era uma pessoa fantástica, ele tinha uma percepção, tanto que ele percebeu todo esse contexto que ampara, esse conhecimento que ampara as constelações. Ele percebeu algumas leis fundamentais que regem os relacionamentos humanos desde sempre. Olha. Então, ele não inventou nada. Que sensibilidade, né? Exatamente. Ele foi percebendo que existem informações que impactam, permeiam e são decisivas na nossa vida. E que, geralmente, de uma forma inconsciente, nos condicionam em determinados contextos e em determinados resultados. Então, esse conhecimento que embasa as constelações, ele é a coisa mais linda que existe. Eu sou muito apaixonada, encantada com isso. E quando eu falo sobre o meu trabalho, você falou o que eu faço, né? Eu trabalho com as constelações, mas mais do que isso, o que mais me motiva é facilitar a consciência das pessoas. Então, explicar o que são as leis sistêmicas, explicar como a gente pode trazer esse conhecimento para uma postura ativa diante da vida. Gra, mas o que é uma postura ativa? É você entender um conhecimento e aí eu olho para você e eu trago para minha postura, eu trago para o meu jeito de olhar, eu trago um olhar onde eu valido o teu pertencimento, onde eu valido quem você é e eu enxergo que você não é só a Ana. Você é o resultado de muitos que vieram antes de você. Você é o resultado do seu pai, da sua mãe, e eles são perfeitos para você. E eu integro eles em você. Então, eu vou trazendo isso para uma postura ativa. E isso vai mudando as nossas relações, vai mudando a nossa forma de experimentar a vida e, consequentemente, os nossos resultados. Uma dúvida que me veio agora. A constelação, ela tem alguma relação com a regressão? Não. Não? Não. Bert Hellinger, ele estudou vários contextos, várias filosofias, várias terapias. E de tudo que ele estudou, ele foi agregando dentro desse olhar dele e trazendo todos os recursos das outras áreas, da psicanálise. Então não é uma religião, não tem nada a ver com nenhum... Com nada. Nada. O Bert Hellinger, ele era muito específico de dizer isso. Mesmo estudando para padre, né? É uma técnica que não tem a ver com religião, especificamente. Quando ele resolveu sair, né? Ele pediu o afastamento da igreja, era justamente para não ter vínculo com nada, para ele ficar totalmente livre para fazer aquilo que o coração dele pedia para que fosse feito. E justamente esse movimento dele de ser livre que proporcionou que isso chegasse onde chegou no sentido de resultados. Enquanto ele estava vivo, foi fundada a Hellinger Schule. Mas ele não se apegava a esses recursos de instituição, de padrões, de regras. Ele era totalmente... alheio a convenções. Livre. E quando a gente fala de constelação, quando a gente fala das leis sistêmicas e da postura, o que mais impacta de maneira disfuncional na nossa vida é o jeito como a gente interpreta e julga as coisas, as pessoas, as situações. Então, ele olha
para tudo como é, sem distinção de certo, errado, bom ou ruim. Entende? Ele analisa de uma forma sem julgamento. Sem julgamento. Porque independente de comportamento, independente de contexto, as pessoas pertencem. E o pertencimento é uma necessidade vital de todas as pessoas. E quando alguém é excluído com um olhar, com um julgamento, mesmo tendo uma boa justificativa, o efeito disso, ele fala que o efeito disso como é que ele fala? É letal, mas é uma outra palavra que usa na religião. Eu não lembro agora qual é a palavra, mas se eu lembrar depois eu falo. Tá. Mas o efeito de uma exclusão, mesmo de um olhar de exclusão, é algo muito forte. E é literalmente mortal, entende? E aí as pessoas experimentam o efeito disso como tristeza, como perdas, como fracasso, e nem sabe por quê. E às vezes é só um julgamento, e aí o julgamento ele impacta como exclusão. Sim. Né? E quem está apto a fazer uma constelação? Para quem é a constelação, Gra? Ai, meu Deus. Todo mundo merece fazer? Não. Essa é a resposta mais linda. Todos merecem fazer uma constelação. E eu falo para as pessoas que vêm ao meu encontro, eu falo, pelo menos 2 constelações por ano, cada semestre uma constelação. Por quê? Porque a constelação, ela apoia a vida. Então, às vezes eu tenho um projeto, eu tenho algo importante para fazer e eu não consigo concluir, eu não consigo fazer. Eu vejo que é um padrão que se repete na minha vida, ou na vida da minha mãe, ou na vida da minha família. E aquilo me segura e eu não entendo por quê. Então, aí, se eu pôr uma constelação para me ajudar a olhar para isso, ou para me ajudar a sair desse estado, mudar de estado ou alcançar aquilo que eu quero, a constelação, ela pode ajudar muito. Porque inconscientemente nós estamos ligados à nossa família, ao nosso sistema de origem. A gente está como se com uma parte do corpo para frente e outra parte para trás. E a gente fica dividido entre o futuro e o passado. O passado. E inconscientemente o passado nos impacta 100% do tempo. É inevitável. O passado, ele não nos define, mas o passado, ele é inevitável. Então, mas não é contraditório isso, né? Um pouco, né? Parece. Então, ele é inevitável, mas não me define. Desde que eu olhe para ele, eu olho para trás, eu olho para minha história, eu olho para tudo que houve, independente se a minha história é feia, bonita, leve ou pesada, se tem coisas boas ou ruins, eu falo, Ana, essa é a minha história, esse é meu pai, esse é meu avô, esse é meu bisavô, aqui ao lado da minha mãe, os meus irmãos, 2 dos meus irmãos morreram, tenho uma história assim, 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 essa é a minha história. Eu preciso estar bem resolvida com o meu passado, é isso, Gra? Exatamente. Bem resolvida não é no sentido intelectual, é no sentido emocional. Porque às vezes eu acho que eu estou... Às vezes a cabeça fala uma coisa e o coração tá pulsando outra. Olha que interessante. E o que eu acho mais incrível nessa técnica, eu tenho que compartilhar contigo que eu sou super inexperiente no assunto. Ótimo. E eu comecei a entender um pouco desse movimento através da série que você sugeriu. Gente, então, sugestão de série na Netflix agora pra vocês, Uma Nova Mulher. É a história de 3 amigas, né, Gra? Onde uma delas está passando pela experiência do câncer, descobre como uma alternativa, então, a constelação como uma ferramenta de cura. É um recurso, né? Que vai ajudar ela com o câncer. De cura. Câncer. E nessa, ela traz 2 amigas junto e a história vai se desenrolando. E lá eles retratam uma constelação na aplicação da técnica. Isso. Deixa eu já te fazer uma pergunta. Lá eles utilizam pessoas para exemplificar família, familiares, pai, mãe, representação. Exatamente. Tem outras formas de nós representarmos sem ser com pessoas, com personagens vivos? Então, uma constelação, ela pode ser feita em grupo, né? Onde um grupo de pessoas é convidado. Então, a Ana quer fazer uma constelação. A gente convida um grupo de pessoas, essas pessoas vêm e
não precisa as pessoas que estão no grupo saberem qual é o teu tema. Então, quando eu faço constelação em grupo, geralmente... tem um tema sempre? Sempre tem que ter um tema. É importante que tenha um tema. Tá. Mas se não tiver um tema e a pessoa estiver disposta a fazer uma constelação, algo vai se mostrar. Alguma coisa aparece mas ali. É importante que tenha um tema. Na série, uma das moças que é mais cartesiana, mais cética, a médica, ela tem um tremor na mão. Sim. E o tremor na mão, ela não queria olhar para aquilo e chegou a um ponto que ela, mesmo sendo uma ótima médica, ela foi dispensada do trabalho dela porque ela... Por um erro médico. Por um erro médico, porque ela estava causando... Estava sendo um perigo, né, na hora da cirurgia. E mesmo com toda a capacidade que ela tinha, que coisa mais linda, né? E aí, quando ela foi participar da constelação, mesmo contra a vontade, mas ela estava com muito interesse em resolver isso, ela foi. E ela nem precisou falar qual era a questão dela. Ele sabia qual era a questão, né? Porque a mão dela tremia. E mesmo ela não acreditando, mesmo ela com toda a resistência que ela tinha, o que tinha que se mostrar na constelação se mostrou. E as pessoas do grupo não precisam saber o seu tema, por exemplo. Quando eu atendo constelação em grupo, eu converso com a pessoa que vai constelar antes e a gente vai para o grupo e ninguém sabe qual é o contexto. Então, a gente escolhe pessoas, né? Você escolhe pessoas para representar o teu tema. Lá na série até teve um momento em que uma pessoa falou... Eu tô me sentindo sufocada, como se eu estivesse me afogando. E aí ele falou, escolha alguém para representar a sensação do afogamento. Aí ele colocou. Aí mostrou que ela trazia uma informação inconsciente de uma pessoa da família que tinha morrido afogada. Então, quando ela colocou a representação, ela deu lugar para essa pessoa que morreu afogada, porque ela tinha sido assassinada, essa pessoa, né? O motivo não importa. O que importa é que teve um evento, um fato lá do passado. Precisa ser conhecido e reconhecido. Vir, né? Vir para a luz mesmo. E aí, quando aquela pessoa veio, a sensação vai aliviando na pessoa que veio constelar, no caso. E essa moça que constelou, ela tinha fobia de água, ela não entrava na água, né? Então, apareceu essa história do passado dela na constelação. As pessoas são convidadas a representar. E aí, o constelador vai percebendo, nesse campo de informações que emerge, se tem necessidade de colocar mais um representante. E vai pedindo, então. E aí, escolha alguém para representar isso. Escolha alguém. E você sente isso? A gente vai percebendo. Uma pessoa não precisa ser sensitiva para ser consteladora. Eu ia perguntar agora. Não tem nada a ver com mediunidade também? Nada a ver. Nem com nenhuma religião, nem com espiritismo, nada. É fenomenológico que a gente chama. É como se a minha energia, a energia da pessoa que está sendo constelada, pudesse ser lida pelos outros. Por esse campo de informações. Tem um biólogo chamado Rupert Sheldrake, e ele é da Inglaterra, inclusive, e ele descobriu esse campo morfogenético. O campo morfogenético é um campo de informações onde estão contidas todas as informações. Que loucura, Gra! Tudo contém informação. Uma planta contém informação. Assim como a gente pega um fio de cabelo e todo o nosso código genético está no fio de cabelo, essa informação, ela nos permeia. Ela transcende. E ela pode ser experimentada e percebida por outras pessoas. Desde que a gente abra isso para essas pessoas. Então, Bert Hellinger percebeu que o que acontecia no momento da constelação era explicado por Rupert Sheldrake. Inclusive, eles se encontraram... Eu estive na Alemanha em acho que foi em 2019, que o Rupert Sheldrake estava lá também. Não sei se era 2018 ou 2019. E ele explicou, literalmente, o fenômeno. Essa descoberta dele. Ele é muito famoso, ele tem vários livros publicados. Se alguém quiser saber mais, né, sobre o que é esse campo de informações, é cientificamente comprovado. Então, quando ele se encontrou com o Bert Hellinger, o Bert Hellinger entendeu o que acontecia, porque nem ele não sabia como esse fenômeno acontecia, entende? Então, as pessoas que representam, de uma certa forma, fazem uma leitura desse campo, mas elas não sabem, por exemplo, na hora que a pessoa representou
o afogamento, né? A sensação de afogamento, ela falou, nossa, eu tô com uma dor aqui. Me deu uma dor aqui. E a pessoa lá do passado tinha levado um golpe aqui e caiu. Então, a gente vai lendo o movimento do campo e vai colocando mais pessoas. Aí, o constelador colocou mais uma pessoa que representou quem? A pessoa que deu o golpe. Por quê? Nada pode ser excluído, nem o assassino. Então, uma das coisas mais difíceis da constelação e para as pessoas que vão fazer uma constelação é a inclusão. Olha. É a inclusão, porque quando eu olho para um assassino, eu quero matar o assassino, eu não quero incluir ele. Exatamente. E aí, quando eu vou com esse ímpeto de vingança, de ataque, quem vira o perpetrador sou eu. Então, o assassino vira a vítima e eu viro o perpetrador. Para que isso acalme, é preciso um olhar de inclusão, um olhar de eu vejo você e assim como eu, você também faz parte. E por que, Ana, isso é tão importante? Porque as pessoas não são os comportamentos delas. Antes de vir um comportamento, existe uma alma que foi soprada para a terra por Deus. Então, na origem nós somos todos divinos. Na essência, nós somos todos divinos. E se eu fosse aquela pessoa dentro daquele sistema e se eu tivesse a história dele, eu faria como ele. Não posso julgar, não posso culpar, tenho que trazer a consciência mesmo e a empatia. Então, a empatia em si é isso. A empatia é, Ana, se eu fosse você, eu seria como você. E o que a gente faz? Nossa, se eu fosse você, eu não ia fazer isso. Imagina se eu fosse... Perfil julgador, né? Então, e esse perfil julgador, ele mora dentro de todos nós. Não é uma coisa que a gente queira, mas ele tá ali. É da natureza humana. Então, qual é o nosso desafio diário? É buscar a presença e a consciência dentro dessa natureza divina que nós somos e trazer isso para nossa experiência do dia a dia. Então, esse é o fundamento da nossa existência. E quando a gente consegue encontrar esse lugar de estabilidade aqui dentro, a vida vai ficar mais leve. Porque eu vou ter um outro olhar para as pessoas. Eu vou ter um outro olhar para o meu marido, eu vou ter um outro olhar para os meus filhos, eu vou ter um outro olhar principalmente, que é o fundamento de tudo, para os pais. Olha o só. Câncer muitas vezes vem para pessoas que não conseguem curvar-se em honra à mãe. Olha... E as pessoas nem têm ideia de que é tão sério esse movimento de honrar. E o que eu percebi na série é que a linhagem feminina é muito poderosa para as mulheres e a linhagem masculina para os homens. Exatamente. Então, as minhas ancestrais, elas causam mais impacto em quem eu sou hoje do que os meus ancestrais. Do que os homens. Do que os homens. Tanto o homem quanto a mulher precisam estar com o masculino e o feminino em harmonia aqui dentro. Porque o masculino representa a linhagem do pai e o feminino a linhagem da mãe. Se eu sou uma mulher, a minha força e a minha vitalidade vem do feminino. E para um homem, a força e a vitalidade vem do masculino. Porque tem a ver com a identidade, né? Sim. Com o sexo. Então, todos nós precisamos estar em harmonia. E precisamos ter o pai, que é o lado esquerdo, e a mãe, que é o lado direito, em total sintonia e na mesma medida aqui dentro. Ai, mas eu me dou melhor com meu pai, não me dou muito com a minha mãe. Não se trata de se dar bem ou não, porque nós temos mais afinidades com um do que com o outro, isso é natural. Porém, a honra, o respeito e a gratidão precisam estar equivalentes, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque senão, se a balança não estiver bem regulada, meu bem, alguma coisa vai acontecer. Vai se lascar. E a gente vai sair desequilibrado aí pelo mundo e não vai ser legal. E a maioria das pessoas experimenta essa consequência. Porque o nosso maior desafio é a relação com os pais. Nosso maior desafio. Para quem tem pai e mãe e foi bem criado por eles, tem desafios. Você imagina... para filhos que têm pais separados, ou pais que desapareceram, ou pais que doaram, ou. Então, quando você pergunta, quem pode fazer uma constelação? Quem deveria fazer uma constelação? Todas as pessoas. Porque enquanto tem evolução, enquanto tem progresso na nossa vida, tem desafios. E a gente pode, sim,
utilizar todos os recursos, a constelação, uma microfisioterapia, um Theta Healing, tem tantas informações, tantos recursos hoje em dia, e a pessoa fala pra mim assim, Gra, mas o que você recomenda? Eu recomendo tudo. Eu não economizo quando se trata do meu percurso e das minhas curas. E outra, as pessoas falam assim, Gra, mas você tem problemas ainda? Você trabalha com isso, Gra? Como assim? É como se o filho do psicólogo também não pudesse ter problemas, Exatamente. Né? Então, a gente não tem garantias. E eu tenho uma comunidade, que é um grupo de pessoas, e a gente se encontra segunda, quarta e sexta, 6 horas da manhã. E na comunidade eu sempre falo, o conhecimento, ele não nos protege de nada. O conhecimento, ele apenas nos apoia na nossa experiência de vida. E as pessoas querem o conhecimento para se proteger ou para garantir algo. Isso não existe. Aqui na face da Terra, isso não existe. Está longe de acontecer. Né? Então, a constelação, pelo que nós vimos, ela pode ser representada por pessoas convidadas. Isso. Mas outros elementos também podem ser utilizados quando a constelação não é em grupo, Gra, é isso? Então, hoje eu faço atendimentos individuais. Depois da pandemia, a gente meio que se adaptou, né? Eu já fazia atendimento individual e em grupo. Depois da pandemia, eu passei a fazer mais individuais. A gente faz em grupo quando tem algum evento, quando tem um workshop de final de semana. E aí a gente usa outros recursos, e é por isso que, né, eu pedi pra ela. Gente, então nós não vamos fazer uma esmaltação aqui agora ao vivo pra vocês. Nós vamos usar esses esmaltes aqui pra representar bonequinhos de uma constelação individual. Isso, então, quando eu atendo uma constelação individual, eu vou usar os recursos. Eu pedi pra você trazer os esmaltes, mas lá no atendimento eu uso os bonecos. Sim. Gra, se não tiver bonecos, usa esmaltes. Se não tiver esmaltes, usa pedrinhas, moedinhas, qualquer elemento que possa representar. E aí a gente usa, né, esses elementos, esses recursos para representar o pai. Vou pôr esse grandão aqui, o pai. Vou pegar esse rosinha aqui, a mãe. Né? Mesmo que eles são diferentes, eles têm o mesmo valor. Entendi. Não existe maior vale mais. Menor, ou no casamento, no casal, não existe distinção, existe igualdade. Cada um com as suas características individuais, mas com o mesmo peso. Tá? E aí a gente usa... Geralmente, quantos são representados em uma constelação, Gra? Então, a constelação geralmente inicia com 2 elementos só. Pai e mãe? Não. Não? Ana, errou. As pessoas deduzem já que é pai e mãe, porque a maioria precisa curar o pai e a mãe. Mas nem sempre a gente inicia. Então, se você fosse trabalhar um tema de constelação, chuta aí um tema. Tema de constelação? O que você gostaria de constelar? Nossa, pode ser um tema assim, tipo a minha família, ou um membro específico da família. Eu vou dar um outro exemplo, tema. Eu quero constelar os relacionamentos, por exemplo. Perfeito. Vamos dizer que uma pessoa vem com esse tema. Então, eu vou pedir para ela, coloca um representante que represente os relacionamentos. Tá. E aí ela vai olhar para esse conjunto de elementos ali, e ela vai escolher um representante. E ela vai dizer quem é? Às vezes eu faço tudo oculto, tá. E eu só falo depois, porque tem gente que é muito mental. E fala assim, eu vou colocar o relacionamento aqui, vou colocar eu aqui. Porque eu sei que não tem nada a ver comigo, que eu quero um relacionamento. A pessoa já... Ela tá tentando adivinhar, pra já escamotear o resultado do negócio. Ou uma pessoa que já conhece um pouco da constelação, eu falo, coloque o pai e a mãe. Coloca o pai aqui, a mãe aqui, e o filho aqui, bem certinho. Coloca uma distinção de tamanho e tal. Então, para evitar esse controle, muitas vezes eu faço de forma aleatória, assim, oculta. A gente chama de constelação oculta. E dá pra fazer de qualquer forma. Eu precisaria de uma constelação oculta, Gra. Porque eu gosto de manipular aqui o bonequinho. Eu já ia falar, eu já ia querer montar a constelação perfeita. Mas sabe, Ana, que mesmo se você fizer assim, ainda assim, aquilo que precisa ser visto vai se mostrar no campo.
Então a gente usa de um jeito um dia, outro dia de outro jeito, e cada constelador vai também desenvolvendo a própria maneira de fazer. Não existe um jeito certo de fazer uma constelação. O constelador vai aprendendo e vai utilizando muitos recursos. A gente usa recursos da PNL, da hipnose, do que o Bert Hellinger estudou, a psicanálise, o grito primal. Então, todos os recursos do que a gente experimentou na nossa vida, a gente pode usar na constelação. Não existe uma maneira certa. Por isso que Bert Hellinger, ele era tão pragmático. Ele fala assim, não existe regra. E ele era muito livre. Ele fazia aquilo que ele era inspirado a fazer. Então, se eu começo a colocar assim, então eu só vou fazer constelação assim, 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 assim. Uma pessoa, para ser constelador, ia ter que fazer todo o percurso do Bert Hellinger daí. Sim. E não existe isso. Não existe a possibilidade. Ele próprio deixou livre. Ele deixou livre. O criador deixou livre. Isso. Então, gente, tá livre. É lindo. Tanto que as formações em constelação, essas que são que querem ser muito reconhecidas pelo MEC ou estruturar muito, é um desafio. A Hellinger Schule mesmo tem muitos desafios na hora de formar as turmas. Porque precisa validação, precisa certificação, mas é muito desafiador, porque ele deixou tudo muito livre mesmo. Então, a pessoa segue o caminho que a sua intuição mandar, que vai ser o melhor caminho para si. Então, a gente, quando estuda constelação e começa a aplicar, né, a facilitar as constelações, a gente vai descobrindo o jeito que serve melhor ou que chegue a resultados, assim. Eu fui buscando a minha forma de fazer. E às vezes as pessoas falam, Grau, eu quero fazer com você porque eu fiz com outra pessoa e não foi muito legal e a minha amiga falou que você faz diferente. Peraí, assim, será que não foi legal porque você não gostou do que você viu lá? Então, é um convite para acusar já o outro constelador e para, né? E aí a gente já sabe muito bem que precisa ampliar o olhar e acolher aquilo que vem. Então, tem que ter muita consciência na hora para não entrar num chapuletar o outro. E uma concorrência, assim, de quem é o melhor constelador. Na verdade, você é que tem que estar pronto para constelar quando e assim, for a sua hora. É bem legal, porque a pessoa sempre encontra o constelador certo. Então, não existe constelador errado e não existe constelação errada. Naquele momento, você estava disponível para exatamente aquilo. Então, tá tudo certo. Sim. E desses anos todos, Gra, que você já vem utilizando a técnica de constelação, o método da constelação, para auxiliar as pessoas, tem alguma história que tenha te marcado muito? Ai, meu Deus do céu, são tantas. Eu sempre falo que as minhas histórias são as mais marcantes, porque elas são minhas, né? E durante o curso de constelação, nossa, eu lembrei disso, agora eu vou ter que falar. Fale, por favor. É uma história pessoal minha e durante o curso de constelação, eu fui uma das pessoas que mais constelou. Olha. E eu não tinha essa abertura de eu querer constelar, mas isso acontecia. Eu falava, meu Deus do céu. De novo eu. E tudo bem, né? Porque o campo vai informar. E eu precisava muito de todos os movimentos que aconteceram. E na minha história familiar, então, eu perdi 2 irmãos, eu tenho irmãos gêmeos, e um faleceu de câncer com 16 anos, e o outro, gêmeo dele, faleceu num pós-cirúrgico com 29. Um pouquinho antes dele fazer 30 anos, ele faleceu. Muito cedo, os dois? Muito cedo. E foi 2 fatalidades, porque o meu irmão de 16 morreu de câncer. E, assim, do dia que a gente descobriu a doença até ele partir, digamos, foram 4 meses. Foi muito rápido, foi muito impactante para nós. E quando é um menino saudável, né, é mais desafiador ainda. E no curso de constelação, a gente sempre vai para a prática. Não tem como não ser na prática um curso de constelação. E até eu recomendo que as pessoas que vão fazer um curso e que têm a oportunidade de constelar durante o percurso do curso, faça. Porque um constelador precisa, eu falo, fechar os próprios furos, no mínimo aquilo que é mais gritante. E se não fizer esses movimentos durante o percurso do curso, precisa fazer para estar mais disponível
para constelar, porque a constelação, ela exige muito do constelador. É preciso estar com potência, é preciso estar com as pernas bem firmes, perna direita pai, perna esquerda mãe, para poder servir com a constelação, para poder facilitar uma constelação. E nesse dia, a consteladora disse, eu não lembro qual que era o tema, mas uma pessoa representou o meu irmão, o segundo que faleceu. Eu tinha 27 anos, ele tinha 29. E a pessoa deitou. E ela falou para mim assim, você precisa contar para o seu irmão que ele morreu. Era como se a alma dele não tivesse entendido ainda que ele estivesse perdido, buscando perdido. A casa dele, né? É como se, tipo, era uma não confusão. A luz. Isso. E, Gra, como que a constelação explica isso? A constelação não explica isso. Naquele momento, aquilo emergiu, aquela informação, e a consteladora simplesmente conduziu aquilo que apareceu. Então, a constelação, os livros do Bert Hellinger não explicam tudo. Imagina, nem tem como, porque são tantas situações. E a gente precisa ter essa perspicácia de fazer essa leitura do campo e ter coragem de fazer aquilo que está sendo sugerido exposto. Que faz. Isso. Então, é preciso que confie muito no constelador, é preciso que você conheça a história do constelador, porque tem um monte de doido por aí. Tem alguma situação que você tenha vivenciado já, onde o constelador não conseguiu solucionar o problema do constelado? Não o problema, mas a situação? Então, isso não é muito comum, porque aquilo que se mostra já está para ser resolvido. É aquilo. Então, a solução, muitas vezes, não é aquilo que você quer na constelação. Nem sempre não, nunca é. Eu quero resolver a situação com a minha mãe. Teve uma constelação minha também, eu vou contar essa primeiro, depois vou terminar com o meu irmão. Tá. Que a questão era que eu precisava olhar para minha mãe. Aí, a minha representante foi lá, olhou para a mãe, e aí curvou o pescoço e tal, e uma emoção profunda, e a representante olhou e eu... Cética. Eu só olhava, falava, então tá, curou. Porque a gente aprende que a prosperidade e a profissão e o deslanchar na profissão tem a ver com a mãe, né? Esse know-how de fazer as coisas. E eu queria muito me estabelecer profissionalmente, eu queria ter prazer naquilo que eu estava servindo e tal. E eu tinha que constelar a mãe, né? Demorou, a jornada foi longa. E aí chegou um dia que caiu a ficha. E um dia que eu saí do lugar que eu tava, eu nem sabia, mas eu tava num lugar maior, melhor, e muito distinto da minha mãe. É como se a minha mãe fosse pequena e eu grande. E o contrário é o que é a verdade. Os nossos pais são grandes, fortes e doadores. Nós somos pequenos, pobres e necessitados. Então, é deles que vem todo o suprimento para nós. Por isso que eles são tão importantes. E quando um filho tem uma soberba, uma presunção em relação aos pais, eles enfraquecem. E por mais que tentam ir para a vida e fazer alguma coisa boa e prosperar, não consegue, porque está fora da ordem. Então, o fluxo é como se fosse uma vertente. A gente fica aqui, a vertente está aqui. Não vai chegar. Olha só. A gente precisa estar num nível abaixo dos pais, para que a gente possa ser abastecido pela fonte. E a nossa conexão com Deus depende dos pais. E se a gente não estiver aqui, a gente não acessa nem os pais e nem a Deus. Porque a gente veio através deles. Então, é a coisa mais linda do mundo quando a gente entende isso. Voltando para a história lá do meu irmão, para a gente concluir, para não ficar em aberto isso, naquele momento, para mim foi muito desafiador, porque era o começo do meu curso de constelação. E eu falava, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou... Ela falou, se abaixa aqui. Você mesma, não a personagem que estava fazendo você. Você teve que ir até o seu irmão. Isso. E aí, o que aconteceu? Quando meu irmão morreu, ele foi fazer uma cirurgia e ele acordou do pós-cirúrgico, ele conversou do pós-cirúrgico e ele teve uma apneia
no pós-cirúrgico e ele teve morte cerebral em função de ele ter uma apneia no pós-cirúrgico. E como ele acordou e estava tudo bem, a cirurgia tinha sido um sucesso, é como se tivesse cortado fio, ali. E ele não se percebeu. E é como se a alma dele, o espírito dele, tivesse ficado perdido mesmo. Olha só, olha a importância de você ter feito essa constelação nessa hora. Meu Deus. Porque a gente ouve muito falar das almas que não encontram um caminho, né? E é muito sofrido. É um muito sofrimento sofrido. Intenso. E aí é aquilo que está em desordem, o universo pede a ordem. Então, de alguma forma, algo na nossa experiência de vida vai nos mover para solucionar aquilo. Como? Com um sintoma, com uma dor, com uma perda, com algo que faz a gente sentir um pouco para tipo assim, por que não vai? Não vai porque você tem alguma coisa para resolver. E tudo aquilo que não é visto tende a se repetir na nossa vida. Então eu olhei para o meu irmão e eu falei para ele, olha, a sua cirurgia foi um sucesso, mas depois você teve uma apneia e você não resistiu. Então foi muito... Eu acho que foi uma das coisas mais desafiadoras que eu fiz na minha vida. E depois disso, você entendeu que ele, assim, ele se tranquilizou e alguma a pessoa coisa na que sua vida mudou. representou ele, serenou, ela estava agitada. Ela serenou e eu apaziguei. E depois isso se reflete na nossa vida, de alguma forma, as coisas ficam mais leves, a vida flui melhor. O principal sintoma que uma pessoa tem na constelação e logo após uma constelação é um alívio que não dá para explicar. É um alívio. A pessoa simplesmente fala, nossa, eu tô sentindo um alívio. E outra coisa que é muito comum, a bochecha fica corada. Volta em vida. Você percebe que a pessoa vem um impulso de vida. É incrível. Que bonito. Devia de ter uma foto antes e depois, assim, pra gente poder validar isso, verdade. sabe? Porque é muito lindo o que acontece. Gra, então eu fazer uma constelação vai fazer bem pra mim e pras minhas filhas? Pra todo o sistema. Até pros meus pais que vieram antes. E pros que vieram depois. Se a gente olhar pro sistema, se eu olho pra você, e eu vou olhar, então, as mulheres. Vou olhar pra sua mãe, para suas 2 avós, para as bisavós, e vou olhar como elas te olham. Como elas te olham hoje. Você hoje tem uma vida bem-sucedida, um casamento bem-sucedido, você tem o teu trabalho, você prosperou na sua vida. Como elas te olham? É interessante, eu gostaria de saber. Então, mas se você pensar e olhar para trás, elas te olham com orgulho. Sim. Se você olhar para elas e falar, agora é possível algo novo. Agora, através de mim, todas nós podemos. Talvez os relacionamentos não eram tão fáceis. Talvez uma mulher ser bem-sucedida não era tão fácil. Nada fácil. Era praticamente impossível. Isso. Então, muitas mulheres, assim como você, não tem o sucesso que você tem, não tem um relacionamento como você tem. A maioria, na verdade, não tem. Então, quando essas mulheres olham para o passado, eu já atendi uma pessoa que ela falou assim, parece que quando eu vou bem, todas as mulheres do meu sistema me olham com raiva. Aí eu falei, então vira para elas e olhe para elas, porque a gente pode fazer constelação também com a imaginação. Fecha os olhos e imagine. Imagine sua mãe, imagine as suas avós, as suas tias, as bisavós, todas as mulheres. E agora você abaixa a cabeça e diga muito obrigada. Através de vocês, de cada uma de vocês, eu cheguei até aqui. E agora, só porque vocês vieram antes e porque vocês lidaram com tudo que vocês lidaram, eu estou aqui e algo novo é possível. Muito obrigada. E eu falei, agora olha para elas. Como essas mulheres olhavam para essa mulher agora? Estavam com raiva? Faltava gratidão, faltava reconhecimento de tudo que tinha sido feito. Exatamente. Então, o que mais nos prende em padrões é o julgamento, só que mais do que isso, muitas vezes é o julgamento, mas mais do que isso
é o amor cego, a lealdade que a gente tem com essas pessoas que não puderam ter. Então, se a minha mãe não pôde, eu não consigo. Me dói, é pesado para mim, eu sinto culpa. Quer ver uma coisa que é muito comum, que a maioria das pessoas sentem? Compra um carro novo, um carrão. E você pensa, nossa, minha mãe e meu pai nunca compraram um carro zero. Aí você fala, vai lá no domingo e chega com o carrão lá na casa dos pais. A maioria trava. A maioria não consegue. Porque é como se fosse um desaforo chegar na casa dos pais com algo que representa o sucesso. Por mais clareza que as pessoas tenham, esses são os principais desafios que elas encontram. Olha só. E daí carregam aquela culpa, ao e invés de ser prazeroso. Carregam a culpa, em vez de ser prazeroso, e inconscientemente perde. Porque se eu perder esse carro, eu volto a ser igual. Então, aí eu valido o pertencimento. É como se eu experimentasse algo novo, eu deixasse de pertencer. Só qual que é a solução disso? Eu experimento algo novo e eu continuo pertencendo. Pai, mãe, essa conquista é uma conquista nossa, porque se não fossem vocês, não seria eu. E se eu não tivesse tudo que eu recebi de vocês, eu não poderia estar fazendo algo bom com a minha vida. Olha só. Volta de novo para aquilo que é básico, reconhecimento, a honra, a gratidão. E esses são os movimentos sistêmicos. Reconhecer, incluir, equilibrar, compensar. E isso tudo é feito de uma maneira muito suave, com respeito, com honra e com gratidão. 3 pontos básicos da constelação. É apaixonante, minha gente. Se vocês não estão apaixonados ainda, vocês não prestaram atenção direito nessa conversa. Voltem o vídeo e vejam de novo. É lindo, porque né? Tá demais, é demais. Lindo, é lindo. Gra, você trouxe alguns papeizinhos aqui. Sim. Isso é utilizado na hora de organizar a gente chama de tabuleiro ou na de verdade, mesa? eu uso um tabuleiro, tipo um centro de mesa, esses redondos, sim, porque daí eu consigo girar, as pessoas conseguem ver de vários ângulos, tá? Eu só trouxe o papelzinho porque quando a gente vai pensar nas leis sistêmicas, tem 3 leis fundamentais. A primeira lei sistêmica é o pertencimento. E o pertencimento diz, todos pertencem. E aí, para exemplificar isso, a gente pode fazer assim, para as pessoas entenderem qual é o efeito quando falta alguém no sistema. Então, eu vou pegar um exemplo meu, pessoal. Tem o meu marido e tem eu. E nós dois, nós temos 3 filhos. Nós temos, me dá um ali para representar a Liz. Um para representar o bebê que eu perdi. E um para representar o Arthur. Então, esse bebê aqui, ele é um aborto. E quando a Liz teve fez um aninho, eu engravidei. E com 6 semanas eu perdi o bebê. Então, significa que esse bebê existiu. A partir da concepção... Ele existiu. Ele existiu. Ele pertence a esse sistema. Mas aí, como isso foi muito dolorido para mim, eu não vou contar para ninguém. Não vou contar para ninguém, porque ninguém precisa saber, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E eu não quero nem pensar nisso, porque é uma página virada e... Foi. Então, eu tive a Liz, e aí eu falo, nossa, eu tenho 2 filhos, a Liz e o Arthur. O que acontece? Ele ocupa o lugar do outro. Ocupa o lugar do irmão que estava aqui. E o que acontece com o lugar dele? Fica vazio. E qual consequência disso na vida? Uma pessoa que está perdida, uma pessoa que se sente excluída, uma pessoa que chega num lugar e parece que não faz parte daquele lugar, uma pessoa que não consegue manter nada organizado. Olha. E eu vou falar uma coisa para você. O Arthur tem um pouco dessas características. Mesmo sendo reconhecido. Mesmo. Só que daí o detalhe. Quando eu perdi o bebê, a minha médica, e isso não tem nada de pessoal, mas é uma observação que eu acho bem bacana trazer, a minha médica falou assim, uma frase, tudo o que não se desenvolve, a natureza mesmo se encarrega de eliminar. E isso, para mim, foi uma coisa fez muito sentido quando ela falou, e eu peguei aquela informação e fui para casa. E eu não tive emoção. Você não se permitiu
sentir Não. aquela perda. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, é isso mesmo. Respirei, peguei a minha dor e coloquei ela lá pra dentro. Fui na casa da minha mãe, peguei a nossa filha. Meu marido, ele estava viajando, ele voltou, ele acompanhou tudo ali, ele precisava, ele tinha um compromisso, ele voltou, me apoiou, me deixou com a minha mãe. Eu peguei a minha filha e a minha mala e fui pra minha casa e toquei a vida adiante. Em 2019, eu tive uma dor, um sintoma. Era uma dor bem assim, em cima da crista ilíaca, no lado direito assim, do meu corpo. Essa dor, ela ficou dezembro, janeiro, fevereiro e março. 4 meses comigo. Eu fui fazer micro, eu fui fazer ósteo, eu fui pra ginecologista, eu fiz todos os exames que você pode imaginar. Já tava achando que era uma coisa assim, horrorosa, que ninguém tava encontrando o que era. E aquilo, não tinha nada, não aparecia nada, fisiologicamente eu não tinha nada. E aquela dor me acompanhava dia e noite. Ela não era uma dor forte, era uma dor persistente. E ficava. Eu falava, mas o que é isso? Não pode. Aí uma amiga minha que é consteladora foi no meu espaço e falou assim, mas eu não acredito que você com essa dor ainda. Vamos constelar isso. Daí você acredita? Nem sabia que era possível constelar uma dor. Olha só. Olha só. Eu, consteladora, quando ela falou isso, eu dei 3 passos para trás. Daí Olha o tanto que a gente resiste a uma solução. Aí ela falou assim, eu tenho um compromisso e se você estiver disponível na hora do almoço, a gente pode fazer. Então, se você estiver disponível, você me avisa que depois eu volto aqui e a gente faz. Eu fiquei torcendo. Olha como o cérebro da gente, ele é terrível. Fiquei torcendo para não dar tempo. Fiquei torcendo. Da onde me fala? E era um pouco de medo do que viria? Não tem explicação essa resistência. É só resistência. Sim. Porque o que acontece quando a gente resolve as situações? Não tem mais nenhum problema pra a gente conquista as coisas, a gente vai adiante, a gente vive feliz, vive próspero. E aí você aguenta tudo isso? É possível dar conta de uma vida feliz, próspera e saudável? A gente quer limitar para evitar a experiência bem-sucedida. Isso é louco, né? É insano mesmo. Tá, aí a minha amiga veio e a gente fez um movimento. O que apareceu na minha constelação? O bebê. O bebê que eu tinha mecanicamente, cartesianamente incluído, né? Agora pensa na diferença de eu no hospital e eu tá lá naquela dor de ter perdido o bebê e a médica vem, pega na minha mão e fala, minha querida, eu sinto muito por você. Se ela tivesse tocado em mim, em qualquer parte do meu corpo e dito, eu sinto muito, eu imagino que não deve estar sendo fácil para você, eu tinha soltado, me arrepia até agora, eu tinha soltado toda aquela emoção. Toda a emoção. Aquela emoção foi represada naquele momento. Não é culpa da médica. Não. Naquele momento era isso. Que ela, na intuição dela, era o melhor que ela podia ter feito por você. Mas quando a gente olha para uma situação dessa e a gente tira proveito disso, claro que pode ser diferente uma próxima vez. Então, é preciso soltar aquela emoção, mesmo que doa, mesmo que chore, mesmo que seja... Graças do céu, eu tô com medo da minha constelação, porque eu sou a rainha de segurar tudo, todas as emoções. Não tem nada a ver. Bora! Isso. Então, quando eu abri o negócio aqui, tô até com medo. Chega um momento que aquilo que precisa ser visto vai pedir para ser visto. Detalhe, a gente olhou, essa informação ela veio na constelação, e aí eu fui para casa, eu cheguei logo depois do almoço, porque eu fiquei lá com ela um tempo. Aí o meu filho falou assim, mãe, olha o que tem aqui dentro da pia. Guria, tinha um beija-flor dentro da pia da cozinha. Olha! E ele não tava assim. Os beija-flores, geralmente quando eles estão perdidos ou quando eles estão assim, né? Eles ficam muito agitados. Ficam. E aí eu peguei o beija-flor na mão e falei, vamos lá fora, filho, pra
pra soltar ele, você quer ir comigo? Uhum. Daí ele falou, não, mãe, vai você. Da onde que uma criança Não ia querer ver não o ia beija-flor. querer ir lá pegar o beija-flor e soltar o beija-flor. Aham. Ele falou, vai lá você, mãe. Era teu momento. Cara, eu não acreditei naquilo. E aí, eu sou muito, apesar de ser consteladora, eu sou muito cética muitas vezes. Naquele momento eu falei, Não pode. não pode ser, meu Deus do céu. Aí eu coloquei esse beija-flor na minha mão e fui lá fora. E eu fiquei assim, ó. Ele não ia. Aí eu falei, pode ir. Aham. Eu vejo você, eu libero você, pode ir. Ele ficou um pouquinho na minha mão e foi. No outro dia, esse beija-flor, ele atravessou a minha cozinha. Ele entrou por uma janela e saiu pela outra. Daí eu... Não é possível. Falei, meu Deus, o coração fez assim. Aí passaram-se 2 dias, eu tava deitada na minha cama, ele foi na janela do quarto. Sabe quando o beija-flor dá aquela parada e dá aquela... Aham. uma batida de asa assim? Aham. Ele fez mais uma vez isso e sumi. Nunca mais eu vi esse beija-flor. Ele era diferente de todos os que eu já vi. Tem até uma foto, porque eu tirei uma foto dele na minha mão. Porque eu fiquei impressionada com ele parado na minha mão. Que beija-flor que fica na mão de alguém, né? É, eu tenho a fotinha dele. Aham. E assim, o universo, ele nos informa de muitas maneiras. A gente tem Nós é que não estamos prestando E olha atenção. que eu sou dura nisso, assim. Aham, Mas aí aham. vem e bate na cara da gente. Sim, aham. Então essas são as histórias que são as minhas, né? E que eu Sim. posso trazer porque são as minhas experiências. E o tanto que isso é importante. Então, quando eu trago esse bebê que viveu só 6 semanas, mas ele era um Viveu? bebezinho. Um Aham. bebezinho. Ele era uma informação de vida aqui na Terra. Então, quando eu coloco ele no lugar dele, o Arthur pode ir pro lugar dele. Se eu evito essa informação, é inevitável que o filho venha para essa informação. Então, além de eu incluir, eu preciso informar. Olha, Liz, você é a primeira, esse é seu irmãozinho o segundo e o Arthur é o terceiro. E o que acontece, Gra, caso eu não saiba, porque os abortos espontâneos são muito recorrentes Sim. e muito comuns, Sim, né? sim. Se eu não sei Então, que já tenha perdido algum bebê, então, isso influencia não. na relação dos meus filhos, da ordem dos meus filhos? Tudo aquilo que precisa ser visto vai pedir para ser visto. A gente não precisa futricar na vida. Ah, deixa ela ver eu vou ter quantos que eu pôr uma tive. constelação Sim. para saber se a ordem está certa. Não existe essa constelação. Existe assim, Gra, meu filho, ele não para em lugar nenhum. Meu filho tem hiperatividade, meu filho tem como que é TDAH? Meu filho tem outra coisa que é muito comum hoje, Déficit o de atenção, autismo, déficit de autismo. atenção. Então, isso é um tema de constelação. E muitas vezes o que se mostra são os filhos que não estão incluídos. E o que é muito sério e as pessoas têm muita dificuldade de olhar são os abortos provocados. Porque todas as Porque mulheres muitas vezes é segredo, evitam né? pela dor, porque naquele momento foi o momento que fez aquilo, foi inevitável lá, só que a consequência de não olhar para isso, de novo, ela eu queria lembrar a palavra, funesta. Funesto é algo mortal. O que significa mortal? As pessoas não olham para a vida, elas olham para a morte. Então, uma pessoa que olha para a vida, ela tem uma postura já adequada, ela consegue levantar a cabeça, ela consegue olhar as pessoas, ela consegue se relacionar com o mundo. Uma pessoa que olha para a morte é uma pessoa mais introvertida, mais calada, mais que não parece que não cabe em lugar nenhum. E geralmente essas pessoas estão muito vinculadas com a informação daqueles que faltam. Da ordem. É uma ordem de linhagem? Eu não saberia Então, explicar. a primeira lei da constelação que ampara as constelações é o pertencimento. A segunda lei sistêmica é a ordem. E a terceira é o equilíbrio de troca. Então, quando eu dou um lugar para cada um que pertence, eu também considero que a primeira é a primeira, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro. E assim por diante. Quando falta alguém, inevitavelmente vai mexer na ordem. Outra coisa que é muito, muito, muito comum que acontece. Quando os pais brigam e se distanciam tanto, esse lugar que está entre o pai e a mãe é como se fizesse um vácuo. Faz assim, ó. Puxa um dos filhos para esse lugar.
Então, quando o pai falta, é muito comum que um dos filhos vem e assume o lugar Agora do você pai é o na homem família. da família. Agora você é responsável junto com a sua mãe. E mesmo Antigamente que era isso muito não comum. seja determinado verbalmente, é inevitável que um dos filhos ocupe esse lugar e vai cuidar da mãe e vai cuidar da família. Aí, como saiu fora da ordem aqui, que é a primeira instância, vamos dizer que aqui é o lugar onde ele vai casar e constituir a própria família. Se ele está fora do lugar aqui, me dá um para representar a esposa e o filho. Aqui tem uma esposa e um filho. Esse lugar aqui, ele sempre vai estar Vago. meio vazio. A pessoa não consegue tomar o lugar, literalmente. Porque aqui violou, aqui vai violar. Aí a pessoa abre uma empresa. Aí aqui é o lugar dela na empresa. Se ela tá fora de ordem aqui, lá na empresa isso vai se reverberar de alguma forma também. Caramba. Não consegue assumir o papel dele na empresa. Porque ele Porque mexeu na aqui- dinâmica inicial. Aí lascou. Gente do céu, ó, se vocês estão assistindo isso aqui e não se dão bem com pai, com mãe, vocês viram o tamanho do BO que pode acontecer? Grado céu! Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento e eu acho que se todo mundo levasse a sério, seguisse a risca, muitos dos problemas do mundo não existiriam. Claro, e detalhe, né, Ana? Desde quando que a gente sabe disso? Desde sempre. Desde sempre. E quem tem um movimento de honrar pai e mãe? A pessoa fala, não, mas eu honro meu pai e minha mãe. Você é bem sucedido? Aí a pessoa fala, eu só me lasco. Então precisa ver o que há nessa relação. Porque pode ser que a pessoa honra e ama, mas tá aqui. Pode ser que a pessoa honra e ama, mas tem pena da mãe. Pode ser que a pessoa honra e ama, mas tem raiva do pai. Então, qualquer objeção já impacta no nosso sucesso. Essa que é a Meu verdade. Deus do céu! Olha aí, gente. o Nós buraco somos, é mais muito, embaixo. nós somos muito sensíveis. Gra, e a partir de que idade uma pessoa pode constelar? Então, quando a pessoa sai, tá um adolescente que está indo já para a vida adulta, dependendo da maturidade desse adolescente, ele já pode fazer a própria constelação. Ou os pais fazem. Então, eu quero saber sobre a minha filha. Que idade? Ela tem 7. 7 anos. Você faz a Eu constelação. faço a constelação. Gra, preciso levar ela junto? Não. Os filhos, eles absorvem tudo dos pais e eles, Projetam. por amor aos pais, para que os pais possam vir e fazer o movimento que precisa, os filhos, eles fazem qualquer coisa. Os Olha filhos só. até morrem pelos pais. Com certeza. Com certeza. Então, é preciso organizar. É preciso olhar para aquilo que precisa ser visto. E assim, a vida fica fazendo convites pra gente. Então, aquela dor que eu tinha aqui. Cara, 4 meses doendo. Que louco, por que eu não fiz uma constelação antes? Eu tava resistindo. Ana, eu fiz a constelação na segunda-feira. Na terça, eu tinha 50% da sensação. Na quarta-feira, não tinha mais nada. Depois de 4 meses doendo todo dia, tem lógica isso? Não tem lógica. E outra, Tem- se eu não tiver uma experiência dessas, como que eu vou falar sobre constelação? Então, a gente reconhece muito nesse movimento sistêmico que a nossa dor tem a ver com o nosso propósito. E aquilo que é mais desafiador na nossa vida vai servir para que nós possamos servir a vida a partir daquilo. Nós podemos contribuir com o mundo com aquilo que a gente superou das nossas dores. Então, o movimento da constelação é muito sobre isso. Por isso que um constelador precisa ir curando as suas feridas. feridas. Para que depois tenha até um know-how, né? A gente pode dizer que ele vai know-how e potência, porque senão não aham. consegue. Se eu tenho pais separados, por exemplo, e eu não trabalhei isso bem na minha vida, eu não dou conta de constelar um cliente que tem essa mesma questão. porque vai doer em mim. Eu vou tomar partido inconscientemente. Então, eu preciso resolver o básico se eu quiser ser uma consteladora. Quem é terapeuta ou quem já fez um curso de constelação
que não deu conta ainda de alguma coisa precisa trabalhar. E eu posso fazer, tem uma métrica assim, quantas constelações eu posso fazer? Posso fazer quantas eu quiser e eu puder. Sim. A gente tem um tema principal. Cada pessoa tem um tema principal. Eu tenho um tema principal que gerou para mim uma memória de culpa muito grande. E eu era bem pequena ainda quando aconteceu um evento na minha vida e eu carreguei essa informação e ainda carrego. Então, você já viu falar que é tipo uma cebola que você vai tirando as camadas? Eu também não acreditava nisso. Né? Eu queria que fosse uma paulada só e resolvesse. Mas não é assim tão simples. Não é assim tão simples. Não. Então, aquele tema principal, a gente vai elaborando ele. E conforme a gente vai amadurecendo, vai curando, a gente vai viver com aquela informação sempre. Porém, cada vez que a gente cura um tanto, a gente vive um pouco mais leve, um pouco mais fluido. E sempre é possível melhorar. Sempre. E eu acho que talvez esse podcast pode ter sido um gatilho, pode ter sido sim chamado para uma constelação, né? Ô Gra, como é que o pessoal pode te achar? Como é que eles podem entender um pouco melhor sobre os projetos que você tem na Ilha do Mel, entender um pouco mais sobre esses grupos que você tem de reuniões às segundas, quartas e sextas? Como é que as pessoas te acham, Gra? Então, eu tenho o meu Instagram, se vocês procurarem Graciele Reimangato. É só escrever Graciele Gato, Graciele Reimangato, gato com 2 T's, vocês me acham no Instagram. E lá eu compartilho lives, eu compartilho bastante recursos. Tudo aquilo que eu experimentei e que fez sentido para mim e que teve resultados na minha vida e que, a partir das minhas experiências, eu pude facilitar algo para as outras pessoas, eu trago essas informações, essas histórias, né, que muitas vezes têm a ver com todos nós. Com certeza. E eu trago lá no Instagram e eu compartilho. Tem um canal no YouTube também. A gente faz, às vezes, alguns desafios gratuitos no Instagram. Então, às vezes, tem uma semana de desbloqueio da riqueza. Ai, que legal! E a gente faz lives todos os dias. E as pessoas são convidadas a participar. E é muito lindo. Inclusive, eu escrevi um livro em 2019 e a gente fez um desafio, que era o desbloqueio da riqueza. E depois desse desbloqueio, eu falei para as pessoas, eram 250 pessoas nesse grupo de desafio. Era um desafio gratuito. Sim. E eram 7 dias. E depois, no último dia, eu falei assim, eu vou compilar um e-bookzinho para vocês. E quem quiser me acesse, que eu vou enviar por PDF. Eu peguei todos os encontros e comecei a escrever. Eu achei que ia ser só umas 10 páginas. Quando viu... E o meu sonho era escrever um livro. Meu sonho, assim, bem antes de eu ser consteladora, eu tinha, assim, eu nem sabia como, porque não sei de onde que saiu aquela ideia. Sim. E eu queria muito escrever um livro. E nesse desafio, eu prometi para eles esse PDF, comecei a fazer. Eu falei, meu Deus, mas isso aqui não é mais um PDF. E ficou tão rico. Perfeito, E aí, esse livro já está pronto, já desde o começo do ano, na verdade. Ai, que legal. Só a versão de e-book, né? E tá à venda já, mas poucas pessoas sabem, né? E o livro físico, daqui a uns dias, já vai estar disponível também. E isso foi efeito de um desses desafios gratuitos, onde a gente teve um efeito muito fantástico. Eu tenho depoimentos das pessoas no livro, inclusive. Sim. E foi um movimento tão lindo. E nesse tipo de experiência, a gente percebe o quanto o universo é generoso. E o quanto que quando a gente oferece algo, Deus nos retribui de uma forma que a gente nem consegue mensurar. É inimaginável, isso. É verdade. E foi isso que aconteceu durante esse desafio. Então, eu adoro esses desafios, as pessoas se envolvem, a gente conversa, se conecta, é muito lindo. E fiquem ligadinhos aí nos desafios, então, da Gra. Porque é realmente um trabalho muito bonito, é uma técnica, eu não sei nem como é que a gente chama a constelação. Na verdade, é uma filosofia de vida. Filosofia. Porque a gente vai se alimentando disso e vai ajustando a nossa vida e todo dia... a gente fala muito de tomar os pais na constelação e nesse olhar sistêmico. A pessoa fala, tá, então beleza, tomei meu pai e minha mãe e boa. Aí eu falo, não,
uso contínuo pro resto da vida. É uma Então, medicação de uso toma contínuo. 3 vezes por dia pro resto da vida. Mas não é só ir lá e resolver, Gra. Não é a constelação que resolve a nossa vida. Sim. A luz é colocada num evento da nossa vida e a partir disso a gente começa a tomar a fazer algo novo. Que vão, partindo dali, revertendo algo novo, resultado novo. Coisas que talvez não estivessem bem adequadas ou sinalizadas. Exatamente. Gra, o teu trabalho é lindo e muitas pessoas precisam conhecer. Eu queria agradecer de coração a tua visita, querida, tua foi um prazer, meu Deus. Aqui no podcast. Agradecer a todos vocês que acompanharam com a gente esse tema tão especial. E eu faço mais uma vez o convite a vocês. Encaminhem este podcast para os seus amigos. Sabe aquela tua amiga que tá assim, já namorou com 18 pessoas e não encontrou o amor da vida ainda? Vai constelar. Vai constelar. Coloca pra galera esse vídeo, a preciosidade desse conteúdo. Manda pros seus pais esse vídeo também. Tem muita gente que precisa refletir sobre esse tema. Eu agradeço a Gra de coração por ter vindo. Obrigada, Ana. Eu agradeço os meus pais em primeira instância. Agradeço você, os seus pais, porque a partir deles que a gente está aqui, então uma honra e uma alegria poder estar aqui e desfrutar disso com você. Que maravilha. Então a gente agradece a eles também. Gente, eu agradeço a Restitui mais uma vez por fazer parte desse podcast. Então quero ver todo mundo inscrito no canal, compartilhando esse vídeo e nós nos vemos no próximo podcast. See ya, bye bye.